Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 21 de outubro. O Corregedor Nacional de Justiça suspende pagamentos de verbas retroativas a magistrados estaduais de Minas Gerais. O ministro Luiz Felipe Salomão ainda determinou que o Tribunal de Justiça Mineiro apresente os demonstrativos dos valores pagos, além da previsão orçamentária para os próximos repasses. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. O plenário virtual do Supremo já tem maioria para determinar que a licença maternidade deve contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido e não da data do parto. STF julga pedido para reduzir pena do doleiro Alberto Youssef, condenado na Operação Lava Jato. E ainda, os resultados da Semana Nacional de Execução Trabalhista, promovida pelo TRT da Bahia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, suspendeu o pagamento de verbas retroativas solicitadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para juízes e desembargadores. O ministro ressaltou que os impactos financeiros exigem uma postura precavida e que o tema poderá ser ainda analisado pelo plenário do CNJ. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou o pagamento a juízes e desembargadores referente a verbas retroativas a 2006. A justificativa para o repasse seria o de que o teto salarial de juízes e desembargadores era igual ao dos ministros do Supremo. Esta interpretação foi declarada constitucional pelo STF, que impediu a adoção do chamado subteto para a magistratura estadual. Só que antes de fazer o pagamento, o TJ mineiro decidiu consultar o Conselho Nacional de Justiça. Diante do questionamento, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a suspensão do pagamento e solicitou que o TJ de Minas Gerais envie a ata, a transcrição e as notas taquigráficas das sessões plenárias do órgão especial da Corte que trataram do tema. De acordo com a decisão, não cabe, em princípio, ao Conselho Nacional de Justiça efetuar interpretação das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. Os expressivos valores envolvidos no presente caso demandam postura precavida e possivelmente submissão da questão ao entendimento do colegiado. O STF já havia confirmado em 2020 a igualdade do teto remuneratório no Poder Judiciário. Para a maioria dos ministros, o caráter nacional da estrutura judiciária impede diferenciação remuneratória entre magistrados federais e estaduais. A Corte Mineira tomou a decisão de pagar verbas retroativas a 2006, ano em que o CNJ estabeleceu a regra do subteto salarial, depois que o TJ do Rio de Janeiro adotou uma medida semelhante no ano passado. O Supremo já formou maioria para definir que a licença maternidade deve contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, e não da data do parto. Isso vale para os casos em que a internação passar de 2 semanas. A cada ano, quase 280 mil bebês nascem prematuros no país, segundo o Ministério da Saúde. Por causa dessa condição, eles ficam mais tempo no hospital. Outra situação é a da mãe que tem complicações no parto e também é obrigada a permanecer internada. A lei diz que a licença maternidade começa a contar a partir da data do parto. No Supremo, o Partido Solidariedade questionou essa regra para os casos de crianças prematuras e mães que ficam mais tempo internadas. Alegou que essa forma de contagem da licença reduz o convívio entre mãe e filho e prejudica o aleitamento materno recomendado pelos médicos. O relator do caso é o ministro Edson Fachin. Ele entendeu que a licença maternidade deve passar a contar não da data do parto, mas quando o último deixar o hospital, a mãe ou o recém-nascido. No voto, Fachin afirmou que o período de convivência fora do ambiente hospitalar entre mães e recém-nascidos acaba por ser reduzido de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância, assegurado pela Constituição, bem como por tratados e convenções dos quais o Brasil é signatário. O ministro disse que o Congresso é omisso em tratar o assunto. Adoto como premissa a compreensão de que a efetividade do núcleo social da Constituição depende de atuação do Poder Judiciário, a qual deve, no caso, suprir indevida omissão legislativa quanto à proteção das mães e crianças internadas após o parto.
A maioria dos ministros já votou e seguiu o relator. Segundo a decisão, a medida vale para os casos em que a internação passar de 2 semanas. O julgamento ocorre no plenário virtual do Supremo. Os ministros têm até o fim da noite desta sexta-feira para colocar os votos no sistema eletrônico da Corte. Já na sessão virtual, que começou nesta sexta-feira, está em julgamento a ação que questiona foro especial para defensores públicos do Espírito Santo. Os ministros também analisam normas do Paraná e do Mato Grosso do Sul que regulamentam a profissão de despachante. O despachante é o profissional contratado para lidar com burocracias. Ele é responsável por elaborar requerimentos, fazer encaminhamentos e iniciar trâmites burocráticos junto a órgãos públicos. A discussão sobre leis estaduais e do Distrito Federal que regulamentam a profissão de despachante chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de ações propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele alega invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte, além de condições para o exercício de profissão. O relator das ações que questionam leis do Paraná e de Mato Grosso do Sul é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele aceitou o pedido do PGR e julgou as normas inconstitucionais por haver vício formal das leis questionadas. Lembrou também que o Supremo já tem jurisprudência firmada sobre a questão. Lewandowski destacou no voto que a Constituição brasileira estabelece minuciosamente as atribuições e responsabilidades de cada ente da federação, justamente para evitar eventuais sobreposições de atribuições. Ele ressaltou ainda que as normas regularam a atividade profissional em questão com larga extensão e detalhamento, combinando obrigações e condicionantes que efetivamente conflitam com a legislação federal. O prazo para encerrar o julgamento termina no dia 28 de outubro. Também está em julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República questionando norma do Espírito Santo que estabelece foro especial por prerrogativa de função aos integrantes da Defensoria Pública do Estado. Alega que é competência exclusiva da União legislar sobre direito processual. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que julgou a norma inválida. Ele assinalou que, de acordo com a jurisprudência atual do Supremo, é inconstitucional qualquer interpretação que resulte na concessão pelos estados de prerrogativa de foro a agente público não contemplada pela legislação federal. Por fim, Gilmar Mendes verificou que a norma é de 2013 e seus efeitos permanecem até hoje. Por isso, a decisão terá efeitos a partir do julgamento. O prazo para encerrar essa sessão no plenário virtual termina no dia 28 de outubro. E o plenário virtual do STF está julgando o pedido de redução de pena de Alberto Youssef. O doleiro, principal delator da Operação Lava Jato, foi condenado a 30 anos de prisão. Alberto Youssef afirmou que fechou o acordo de delação premiada com o Ministério Público para entregar o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, no caso conhecido como Petrolão. Segundo o doleiro, em troca, o cumprimento da pena não seria maior que 3 anos de prisão e, após esse prazo, ele receberia a progressão do regime. Mas a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, negou a redução da pena. Por causa dessa negativa, ele trouxe o caso para ser analisado pelo Supremo e afirmou que teria o aval da Procuradoria da República do Paraná para a redução. Até o momento, apenas o relator, ministro Edson Fachin, votou. Ao negar o pedido, o ministro entendeu que o parecer do Ministério Público Federal não concordou com a redução da pena, porque apesar de Alberto Youssef ter feito o acordo de colaboração, ele não vem tendo o comportamento esperado e contribuído com as investigações para ter direito à redução da pena. O julgamento no plenário virtual termina na próxima sexta-feira, dia 28. A seguir, TRE do Distrito Federal faz coleta de cédulas de votação para teste de integridade das urnas. Voltamos em instantes.
Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. O Tribunal Regional Eleitoral do DF fez nesta sexta-feira a coleta de cédulas de votação para o teste de integridade das urnas eletrônicas. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica da Justiça Eleitoral esteve na Universidade de Brasília para realizar uma das etapas do teste de integridade. Esse é o segundo evento de coleta de cédulas para o teste do segundo turno e o objetivo é reunir cerca de 8.000 cédulas. Alunos, professores e funcionários da UNB preencheram cédulas de papel como esta daqui e depositaram nesta urna de lona que depois foi lacrada. Esse material vai ser utilizado para fazer o teste de integridade no segundo turno das eleições, que ocorre em 30 de outubro. A urna de lona, onde são depositadas as cédulas de papel, é lacrada hoje e ela só é deslacrada no sábado anterior à eleição para nós fazermos a contagem de cédulas e ver se temos todas as cédulas necessárias à nossa auditoria. Depois ela era lacrada de novo e levada até a Escola Canadense ou a Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal, onde será feito o teste de integridade e aí então no dia da eleição, no horário da eleição, ela é deslacrada. O teste de integridade é uma votação pública simulada, aberta e auditada, que compara os votos registrados nas cédulas com os contabilizados pelas urnas. O teste em si gostaria de destacar esse caráter, digamos, profilático que ele tem, né, no momento em que mostra, né, para todas as pessoas, para toda a sociedade, como funciona, né, o próprio processo, como funciona a ferramenta, a própria urna eletrônica. Então divulga, né, de uma forma ampla, né, a transparência do próprio processo. Em Brasília, assim como no primeiro turno, o teste de integridade será realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal e na Escola Canadense de Brasília. O processo vai envolver 20 urnas e será transmitido ao vivo pelo canal do TRE-DF no YouTube. As urnas que serão utilizadas no teste são sorteadas na véspera do segundo turno. Todo o procedimento é filmado, conta com a participação de entidades fiscalizadoras e pode ser acompanhado por qualquer pessoa interessada que estiver no local. Em 20 anos de realização do teste de integridade, não foi constatada nenhuma divergência. Esse processo traz muita transparência do processo eleitoral, da urna eletrônica, da verificação do seu funcionamento e da sua autenticidade e integridade, e traz também muito reforço e positivo à nossa democracia pela participação não só da Justiça Eleitoral, mas também da comunidade. Transparência, segurança, informação, uma atividade que é de reforço da cidadania e da democracia. Justamente para poder ter a maior confiança de que no dia em que eu for votar, eu possa votar com segurança. No final, os participantes ainda fizeram uma simulação de teste de integridade com candidatos fictícios e compararam os votos registrados nas cédulas de papel com os digitados na urna. As eleições deste ano contam também com o projeto piloto do teste de integridade com biometria. Neste caso, nos dias de votação, o eleitor interessado empresta de forma voluntária sua biometria para habilitar a urna eletrônica e receber os votos de auditores. No primeiro turno, o projeto piloto com biometria foi realizado em 58 sessões eleitorais e contou com 2.044 eleitores voluntários. Primeira jornada de direito tributário reúne magistrados especialistas no Conselho da Justiça Federal e aprova enunciados sobre o tema. Foram 2 dias de debates entre magistrados, procuradores, advogados, professores, juristas e ministros do STJ sobre direito tributário. No encerramento do evento, o vice-presidente do STJ e do CJF, ministro Og Fernandes, coordenador geral do encontro, ressaltou a relevância das discussões durante a jornada. A sociedade brasileira, não só o mundo jurídico, terá um enriquecimento pelos enunciados aqui que foram, afinal, aprovados.
Os integrantes da jornada foram divididos em 5 comissões temáticas e analisaram as propostas de enunciados enviadas. O objetivo é adequar as posições interpretativas sobre direito tributário às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Os grupos de trabalho contaram com a participação de ministros do STJ. Ao todo, foram recebidas 440 proposições de enunciados. 88 foram admitidas para análise das comissões e 18 levadas à votação em plenária. No total, foram aprovados 12 enunciados. Os coordenadores científicos do evento, ministro Gurgel de Faria e ministra Regina Helena Costa, comemoraram o resultado da jornada. É a primeira jornada, esperamos de muitas, porque realmente esse tema do direito tributário é relevante tanto para a Justiça Comum Estadual como para a Justiça Comum Federal, e a gente precisa cada vez mais debater e trazer eventos como esse. Agradecer também a todos os professores convidados, aos magistrados, aos advogados, procuradores públicos que se dispuseram a enriquecer os debates que nós tivemos aqui e exortando que nós tenhamos aí daqui a algum tempo uma segunda edição dessa jornada. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, vai coordenar um grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de propor um protocolo para escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes em ações sobre alienação parental. Os encontros do grupo serão por videoconferência e as atividades não terão custos para o CNJ. O prazo para concluir os estudos é de 6 meses, prorrogável por igual período. A seguir, a gente fala sobre os números importantes da Semana Nacional da Execução Trabalhista na Bahia. Voltamos já. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. O TRT da 5ª Região, com sede em Salvador, na Bahia, movimentou mais de 124 milhões de reais na Semana Nacional da Execução Trabalhista. A 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista movimentou 124 milhões e 400 mil reais em valores executados no TRT da Bahia, colocando o regional na 3ª colocação entre os tribunais trabalhistas de médio porte. A gente sabe que, como a própria campanha diz, na cara do gol, né? Na cara do gol é pertinho do reclamante receber seu crédito, o gol está sendo feito, ou então na marca do pênalti também o gol está sendo marcado, usando aí metáforas, e a ideia é exatamente essa, fazer com que a razão de ser de uma decisão, ela realmente se efetive. Durante os 5 dias de multirão no TRT5, os acordos, principal fonte do valor movimentado, resultaram em 54 milhões e 700 mil reais destinados ao pagamento de créditos trabalhistas, resultantes das 1.086 conciliações. 6 milhões e 100 mil reais foram movimentados nos leilões, com 543 lotes ofertados. Por meio dos alvarás, foram liberados às partes 43 milhões e 300 mil reais. Já o recolhimento previdenciário chegou a 6 milhões e 300 mil reais e o fiscal, relativo a imposto de renda, a 6 milhões e 800 mil reais. E esse dinheiro vai ser todo destinado a fazer o pagamento dos trabalhadores e de pessoas que têm processo aqui na Justiça do Trabalho. A gente também teve um recorde de todas as edições na quantidade de processos que foram incluídos em conciliação na fase de execução por todas as varas e pelo Sejusc também, Sejusc 1 e Sejusc 2, que a gente realizou pela primeira vez 2 leilões simultâneos na mesma semana, envolvendo processos da capital e do interior, e que também gerou um recorde de arrecadação em leilões. O mutirão aconteceu no formato presencial e virtual. Para esta advogada, isto representa uma vantagem para todos.
facilita demais. Na verdade, com essas questões de audiências híbridas ou então totalmente virtuais, possibilita com que as pessoas elas consigam estar em outros locais, às vezes viajaram, se mudaram, impossibilitaram elas de estarem aqui e a gente consegue ainda assim alcançar ela. Então é essencial, especialmente porque hoje em dia, né, as pessoas se mudam a qualquer tempo, elas mudam de trabalho, então é necessário. Em uma das audiências híbridas, o processo do Biratã foi conciliado. É um processo que já durava 5 anos, né? Hoje a gente está em um mundo de urgência, né? São muitas demandas, muitos compromissos que a gente tem e a gente fica naquela expectativa, né, de já ter uma solução, de resolver. A vida segue, né? Não sabe de hoje, não sabe o dia de amanhã. Se tem essa oportunidade, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. A advogada do trabalhador fala do processo, que possuía divergência de valores. Foi reconhecido, né, as horas extras dele, descaracterizado o cargo de gestão. A decisão foi mantida em segunda instância. E o que também me deixou muito feliz, que em 2017, o TRT da 5ª Região, a sentença já sai com o valor liquidado. Com a sentença de primeira instância, já sai ali o valor da execução, o que é fundamental, inclusive para uma negociação. Em Cuiabá, profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica estão passando por mais um curso de qualificação. A iniciativa é da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso e Escola Superior da Advocacia. Proporcionar aperfeiçoamento funcional de magistrados e servidores de todo o sistema de justiça sobre a Lei Maria da Penha. Foi com esse objetivo que o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Escola Superior da Magistratura, lançou um curso sobre o assunto em parceria com a Escola Superior da Advocacia. Esse curso de capacitação envolvendo a aplicação da Lei Maria da Penha, destinado ou priorizando aí os profissionais que atuam na área, advogados, magistrados, servidores, policiais. Então eu tenho certeza que a gente vai poder extrair daí muito conhecimento, muita informação e contribuir naquilo que a gente sempre busca, que é a redução da violência doméstica. É muito importante para trazer esses temas atuais e, ao mesmo tempo, não só capacitar pessoas para que outras pessoas possam também adentrar nessa área, como despertar ali o interesse para que as pessoas possam melhorar o seu atendimento, melhorar o seu conhecimento na área específica do tratamento com a mulher. Na aula magna de abertura, que ocorreu de forma híbrida, a desembargadora Maria Ortiz Knaip discorreu sobre a recomendação 128 do CNJ, de fevereiro deste ano, normativa que orienta o judiciário a adotar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e que também é resultado de uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Márcia Barbosa de Souza. Márcia era uma jovem de 20 anos quando foi assassinada por asfixia em junho de 98 em João Pessoa, na Paraíba, por um deputado estadual à época e com quem ela havia tido um encontro íntimo dias antes. Mas ele só se tornaria réu 5 anos depois. É que por conta da imunidade parlamentar, o político só poderia ser processado criminalmente depois de uma autorização prévia da Assembleia Legislativa, condição que mudou em 2003, quando houve uma alteração do artigo 53 da Constituição Federal. Ele foi então condenado a 16 anos de prisão. Pelo homicídio, duplamente qualificado pela ocultação de cadáver. Nessa altura, o caso já tinha sido levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dia 7 de setembro desse ano, de 2022, o Brasil foi condenado a fazer um protocolo para julgamento na Justiça das questões de gênero, onde se tivesse julgamentos que olhassem a perspectiva da mulher, que olhassem a perspectiva de gênero, um julgamento onde a mulher pudesse ser ouvida e acreditada. O Brasil já estava respondendo ao processo, então o CNJ já estava preparando, criou uma comissão e aí nós temos hoje um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que deve obrigatoriamente ser ouvido e ser considerado por todos os magistrados de todas a jurisdição de todos os tipos. E eu vim aqui na OAB mostrar para os advogados, para aqueles que se interessam, como exigir que os julgamentos sejam feitos com perspectiva de gênero. A capacitação segue até a próxima semana, com aulas presenciais na sede da ESMAGES.
E uma última notícia: o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivos da emenda do orçamento impositivo que fixaram novo piso para custeio pela União das ações e serviços públicos de saúde. Para a maioria dos ministros, a emenda que alterou a fórmula de cálculo das aplicações mínimas de recursos na área não violou o direito essencial à saúde. O julgamento foi no plenário virtual da Corte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda.